É o ciclo sem fim que nos guiará. A dor e a emoção, pela fé e o amor. Me desculpem, caras, essa semana eu estou com crise de asma, mas estou aqui mais uma vez para transmitir a vocês esse novo vídeo, que foi feito com muito carinho e muita emoção. Pois, quem não gosta do Rei Leão? Ah, deve ter alguém que não goste, mas eu sei que a maioria de vocês deve ter se emocionado um pouquinho, enxugado uma lágrima ao ouvir o ciclo da vida, ao ver o Simba ser apresentado, ao ver a morte de Mufasa, não é? Sejam bem-vindos ao canal Código Vermelho. O Rei Leão, Hamlet e Agora Estou Sozinha? O que Pedro Bandeira tem a ver? Venham conferir neste vídeo. Simba. 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 O Rei Leão, uma das maiores bilheterias em animação da Disney, teve sua primeira exibição em 1994, mas vinha sendo planejada desde 1988.
conta a história de Simba, um leão príncipe de terras na África, que, usado e manipulado por seu tio Scar, foi levado a crer que matara seu próprio pai, o rei Mufasa, e fugira com a intenção de não mais voltar. Scar tomou o poder e, junto com as hienas, cujas não tinham limites para nada, levaram o reino a ruínas em pouco tempo. O que fazer? Ser ou não ser? Existe o ciclo da vida ou vivemos em uma linha reta? É mais fácil ignorar a realidade? A seguir, trecho de Agora Estou Sozinha, de Pedro Bandeira. O que eu vou fazer? Essa é a dúvida. Devo deixar tudo isso para lá, como se não fosse comigo, como se não tivesse sido com mamãe? Ou devo, ao contrário, enfrentar tudo, encarar todos, como se eu fosse uma reformadora do mundo? Afinal de contas, quando eu cheguei aqui, pensei que este mundo estivesse pronto. Tanta gente, por tanto tempo, mexendo em tudo, fazendo tudo, mudando tudo. Então, não era para estar tudo pronto? A justiça, a bondade, o certo e o errado? Por que, de repente, uma garotinha como eu tem de começar tudo de novo, sozinha? Eu queria dormir profundamente, para deixar isso tudo de lado, para esquecer isso tudo. Dormir, sonhar certamente, e nesse sonho, sonhar que tudo está acabado, acabado como na morte. A morte é a solução. Mas qual morte? Os produtores da grande animação da Disney, O Rei Leão, se basearam em Hamlet, de William Shakespeare. O príncipe da Dinamarca, Hamlet, sonha com seu pai, que havia morrido há pouco, que pede por vingança por sua morte prematura. Hamlet, assim como Simba, também tem que tomar decisões muito difíceis. Ignorar, investigar, vingar o pai. Porque a mãe se casara tão cedo, quando o pai mal havia sido enterrado, e logo com seu tio. Assim tomando poder na Dinamarca? Ser ou não ser? Eis a questão. Pedro Bandeira, amante do teatro, cinéfilo declarado, também pensava em sua própria versão desse grande clássico, e esta saiu bem antes da animação da Disney. Em 1987, nascia Agora Estou Sozinha, com Thelma, que significa Hamlet. É Hamlet ao contrário. Que enfrenta os mesmos dilemas desses personagens, que muito cativam todo um povo há séculos, e as crianças no mais recente. O que eu farei agora? Hamlet estava louco? Simba estava preparado para ser rei? Thelma conseguiria vingar a morte da mãe? As perguntas são levantadas, e algumas até que são respondidas, mas outras são levadas para reflexão. Pedro Bandeira ainda enfatiza que a vida não é permanecer no silêncio, pelo contrário, somente a morte poderia silenciar alguém. Vamos a alguns detalhes da vida de Thelma, nossa Simba e Hamlet. Thelma é uma adolescente e tem amigas com diversas características e personalidades, como é comum. Assim como Simba, assim como Hamlet também tinham. Hamlet teve um sonho perturbador, com o pai morto. Thelma ouviu o fantasma de sua mãe por meio da brincadeira do copo, um jogo que tem por objetivo assustar os participantes, que são levados a crer que estão falando com espíritos de pessoas mortas. Quanto a Simba, ele foi sacudido pela realidade assim que voltou a ver uma antiga e querida amiga. Assim como Thelma ouviu a voz da mãe, assim como Hamlet ouviu a voz do pai, Simba também ouviu a voz de Mufasa, o seu pai. E Mufasa
o fez refletir e lembrar de quem ele era e do que precisava fazer. Thelma fica com medo. Quer recuar, mas decide avançar e, para isso, sabe que terá que desistir do amor. Assim, sugestiona o namorado, Tiago, a ser padre. Hamlet também fala assim com a noiva, a Ofélia. Simba desiste de tudo e foge, sugestionado por Scar, ainda quando filhote. Tanto Thelma quanto Hamlet começam a agir de forma exacerbada, insana, chamando a atenção dos que estão à sua volta, atenção esta que já não tinham. Quanto a Thelma, ficou claro que estava fingindo. Já Hamlet ainda é uma incógnita. Simba também agiu menosprezando a realidade e tentando viver sem pensar no passado ou futuro, influenciado por alguns divertidos amigos. Um ruído na porta. Thelma endireitou-se e abriu o livro em qualquer página. Era o Dr. Poloni, com o ar sério de todos os médicos. Oi, Thelma. Vim retribuir-lhe a visita de hoje de manhã. A menina não respondeu. Naquela visita, Poloni não lhe havia dado respostas satisfatórias. Sua mãe era cardíaca, dissera ele. Morrera de um ataque fulminante, dissera ele. É claro que não tinha havido nenhuma necessidade de autópsia. Pois bem, se as respostas do médico não tinham sido satisfatórias, as de Thelma também não seriam. O médico aproximou-se, sorrindo. Eu disse, oi, Thelma. Nenhuma resposta. O que você está lendo? Palavras, palavras, palavras. Muito bem. Que palavras você está lendo? Lendo? Eu estou escrevendo. Está, é? Mas eu não estou vendo nem lápis, nem caneta em suas mãos. Como é que você pode estar escrevendo? Com a cabeça. Eu estou completando tudo que o escritor não incluiu no livro. A menina desta história acha que é feia, acha que é gorda, mas o autor não disse se ela é mesmo gorda e feia. Então é preciso que eu pense, que eu imagine e resolva. Se afinal de contas, essa Isabel é gorda mesmo, se é feia mesmo. De outro modo, não dá para continuar lendo o livro. Está vendo? Assim são os livros incompletos. É preciso sempre um leitor para completá-los. Tem autores assim, obrigam a gente a imaginar, em vez de imaginar pela gente. Shakespeare era um dramaturgo fantástico e versado em tragédias. Hamlet não é uma trama romântica ou fácil de ser lida, muito menos vivida. Mas não daria para esperar muito menos, dado as circunstâncias e o tamanho do poderio. Thelma é uma história mais leve, com temas fortes, voltados para que os leitores pensem. Ajam quando precisam agir, não se calem em meio a injustiças, que sigam mesmo com medo. A vida vai ajudar a dar um jeito. Assim foi com o pequeno Rei Leão também. A justiça foi vingada em todas as versões. Em pouco ou em muito tempo, mas foi. A seguir, palavras do Pedro Bandeira. Em Agora Estou Sozinha. A história de Agora Estou Sozinha sempre esteve na minha cabeça, desde que passei a me interessar por literatura e por teatro. Sabe por quê? Então leia o nome da heroína deste livro de trás para frente. Deu Hamlet, não é? Pois este é o nome de um famoso personagem que foi criado há séculos. Um príncipe cheio de problemas, que procura vingar o assassinato do pai. É uma lenda islandesa que apareceu escrita naquele país no século XIII. Há também uma versão dinamarquesa do início do século XVI, mas sua forma definitiva é sem dúvida Hamlet, o príncipe da Dinamarca, a genial peça de teatro escrita pelo inglês William Shakespeare,
no primeiro ano do século XVII. É aquela peça famosa que tem o célebre monólogo Ser ou não ser? Eis a questão. Em 1987, resolvi definitivamente recriar este tema emocionante e fantasmagórico. Dessa vez, não com um príncipe, mas com uma adolescente. Em julho daquele ano, estava eu às voltas com o texto, sem ainda ter decidido qual seria o nome da minha heroína. Meu filho Maurício, lendo o título da peça, comentou: "Pai, já notou que Hamlet é Thelma ao contrário?" Foi assim que nasceu a minha Thelma, meu Hamlet às avessas. Thelma nasceu como uma espécie de parente de Isabel, minha jovem heroína de A Marca de uma Lágrima, também recriação de outra famosa peça de teatro, Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Tanto Thelma quanto Isabel, versões femininas de dois dos mais difíceis papéis masculinos do teatro universal, que só podem ser representados pelos maiores atores do mundo, estão dentro do principal padrão de minha obra. Uma confiança incrível na capacidade de ação e de transformação da sociedade por parte dos jovens. A peça de Shakespeare termina com Hamlet dizendo, ao morrer, "The rest is silence." A palavra rest tem sido traduzida em português por resto, mas em inglês, embora raramente também possa ser empregada como resto, o sentido mais corrente desta palavra é descanso. No caso, o descanso da morte. E foi assim que traduzi a palavra no final deste livro, porque penso que Hamlet estaria falando em sua própria morte, e não no resto de alguma coisa. Mas os tradutores diriam que Hamlet disse mesmo o resto é silêncio. Se assim for, termino dizendo que, com respeito ao que a juventude brasileira que lê e luta ainda fará por este país, e com respeito a tudo que ainda pretendo escrever para essa juventude, o resto não é silêncio. Pedro Bandeira. Viram alguma semelhança com outras obras de Pedro Bandeira? Muito característico nos caras, não é? Quem são os caras? Somos todos caras.